Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Hoje iremos apresentar uma videoaula com a temática muito interessante do capítulo 8, que é a emergência da didática das ciências como campo específico de conhecimento. Bom, os componentes, os integrantes desse grupo são Tainara Jesus, Tatiele Gomes, Nayara da Conceição, Laís Gabriele e Simon Soares. Então, o que vamos falar do capítulo 8? Bom, no capítulo 8, iremos entender o estudo das ciências, da didática das ciências, como disciplina científica, entender, fazer uma revisão histórica também da didática, para poder compreender por que é tão necessário e emergente a inserção dessa nova disciplina, os desafios da didática atualmente e por que é tão necessário para o ensino e para a educação a didática está cada vez mais tendo um modelo criativo e interessante, tanto para professor, tanto para aluno. Então, gente, vamos lá. Quando falamos da didática das ciências como disciplina científica emergente, essa palavra nos faz remeter o quê? Emergente, emergência. É algo emergente, é uma problemática que precisa ser resolvida. A educação é emergente, é uma necessidade, precisamos cada vez mais inovar as novas técnicas, as nossas metodologias, e estar aptos para a mudança, seja em qual área for. E por que precisamos desse novo domínio da didática como campo específico das ciências? Porque para podermos atingir uma educação, um patamar de educação bem elevado, precisamos cada vez mais focar em medidas que sejam precisas, medidas que sejam diretas e medidas que nos direcionem a um resultado futuramente muito positivo. E a didática, ela está como arte do ensino, para cada vez mais os professores dominarem novas tecnologias, terem conhecimentos de coisas que antes eles pensavam que eram muito fáceis, muito simples, mas não. Precisa de habilidade, de especialização. Então, é muito necessário a didática das ciências como disciplina científica. Nos Estados Unidos, lá eles tornam a educação como prioridade. Para eles, a educação é uma prioridade. E uma frase muito interessante que eu vou colocar aqui para vocês darem uma lida é: num mundo repleto de produtos resultantes da ciência, a alfabetização científica tornou-se uma necessidade para todos. Então, a educação é um problema social. Então, para resolver vários outros problemas, primeiro vamos começar com a sociedade, com a educação. E é a educação que vai mudar isso. E eu gostaria de mostrar e apresentar para vocês um grande escritor e também professor que eu pesquisando achei muito interessante. O nome dele é José Carlos Libânio, ele tem 76 anos de idade. Ele é um professor, pedagogo, e ele tem inúmeros livros referentes ao estudo da didática, ao ensino e à aprendizagem, à formação de professores. Então, ele é excelente em ensinar didática para os professores e formar professores. O livro dele é esse bem aqui, o livro de Libânio. Ele é de 1994. Esse livro é muito interessante porque desde aquela época
Libânio, ele já falava muito da didática e da importância da didática. Para ele, a didática ela iria englobar várias outras áreas de conhecimento, tanto a área da psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação. Então, a didática engloba todas essas áreas. Ele explicou que a didática é um fenômeno social. E ele dividiu a didática em dois, que era a didática não intencional e a didática intencional. O que seria essa didática não intencional e intencional? Basicamente, a não intencional é aquela de sistemas de educação convencionais. É onde a educação que a gente aprende, vamos dizer, na igreja, no grupo de amigos, em algum círculo social. Esse é o tipo de educação não intencional. Já a educação intencional, ela vai estar mais ligada à educação nas escolas, nas agências de construção e educação, esse tipo de lugares. O lugar que a criança vai aprender. Eu achei muito interessante, eu gostaria de falar para vocês que no livro Didática de Libânio, ele é riquíssimo, muito rico. Todos os professores deveriam ler esse livro, porque ele instrui os professores, ensina como fazer formas de estudo, todos os tipos de aula, planejamento escolar. Então, todos os âmbitos da didática, vamos dizer assim, Libânio ele consegue colocar no livro, e os professores eles vão com certeza entender o que Libânio tenta explicar através do livro. E pessoal, só para vocês terem uma ideia do quão importante a inserção dessa nova disciplina da didática das ciências, vou só mostrar para vocês que na evolução do Estatuto da Didática, lá no começo da década de 80, o que acontecia? Não se tinha muito estudo, e o campo da didática ele estava muito vazio, didática das ciências estava muito vazio, não se tinha revistas para publicarem trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, não se tinha um meio de servir de impulso para as publicações dos alunos. Então, os rádios, jornais, revistas, ainda não se tinha para a publicação desses trabalhos acadêmicos. Até as próprias faculdades de ciências, elas simplesmente ignoravam ou também nem chegavam a rejeitar os trabalhos de investigação científica. Os currículos dos professores eram muito básicos, eram muito simples, não tinham nenhum cunho científico. A elaboração de teses nem chegava a ser aceita. Então, a didática ainda não estava em seu potencial. Mas no final da década de 80, essa situação começou a melhorar, porque os trabalhos eles começaram a ser publicados, começou a melhorar, os órgãos de comunicação tomaram uma maior atenção, que foram as revistas, e os números de trabalhos acadêmicos também consequentemente aumentaram. E em 1916, uma revista que chamou muita atenção, que começou a publicar muito esses trabalhos acadêmicos, foi a revista Science Education. Eu não vou mostrar uma foto para vocês porque eu não consegui achar, mas essa foi uma das revistas que começou a publicar trabalhos acadêmicos.
E também o primeiro jornal, o que começou, que teve uma força muito grande na época do ano de 1963, foi esse bem aqui. Eu vou colocar uma foto para vocês darem uma olhada nele. Percebam que ele é bem simples, mas foi através desses meios de comunicação que a didática das ciências começou a criar um novo rumo. Então, os trabalhos eles começaram a partir disso ter uma fundamentação teórica muito maior, diferentemente de antes que nem se sabia, nem se tinha conhecimento. Então, percebe-se que os resultados são bem animadores no campo da didática das ciências e, consequentemente, a educação melhoraria e melhora cada vez mais com a inserção da didática das ciências como uma nova disciplina e conseguiremos atingir um patamar muito maior, uma educação muito melhor. Entretanto, essa inserção dessa nova disciplina ainda existem muitos obstáculos que precisam ser atentados com muita atenção, mas vai ser através dessa inserção dessa nova disciplina que os trabalhos acadêmicos, o mundo educacional vai cada vez ser melhor. A gente pode dizer que a didática das ciências ou a forma de ensinar ciências, ela constitui um campo específico de investigação. A partir do momento que o ensino e a aprendizagem ela se torna um problema. E para conhecer melhor essas principais linhas de investigação na didática das ciências, é preciso analisar o conteúdo das revistas internacionais tratando desses assuntos. E foi o que o Martinez Terrades fez em 1998, tratando diretamente com mais de 1.000 artigos e mais de 25.000 referências bibliográficas. Tem também inúmeros livros que nos oferecem uma visão panorâmica acerca desses assuntos, como o Jordan, 1985, Moraes, Barradas, Rainha em Neves, em 1986, e o Harlem, em 1989, entre outros. Com isso, a gente pode perceber que essa investigação, essa preocupação com a didática das ciências começou há pouquíssimo tempo. E tudo isso, todas essas pesquisas e métodos desenvolvidos, nos leva a conhecimentos estritamente interligados, no qual as diferentes investigações elas se complementam, elas se apoiam mutuamente. Mesmo com todos esses métodos desenvolvidos, todas essas pesquisas e investigações também, existem alguns desafios e o principal é que esse ensino ele não pode mais se basear no conhecimento adquirido, e sim no caminho para adquiri-lo, e sim no processo de adquirir esse conhecimento. Outro desafio é formar profissionais preparados para a sociedade que está constantemente em mutação, está em constante mudança, com compromisso social, compromissos éticos e utilizando uma abordagem interdisciplinar. A utilização de novas tecnologias no ensino é necessária, uma vez que estamos preparando adolescentes para serem cidadãos de uma sociedade plural, democrática e tecnologicamente avançada. A relação entre a educação científica e as transformações científicos-pedagógicas, elas aparecem como uma relação complexa que abre perspectiva para o desenvolvimento de pessoas, mas que também tem perigos e que a gente tem que se mostrar criticamente acerca do seu papel no fortalecimento da democracia. O que está em pauta não são tantas perspectivas construtivistas, mas as dificuldades sentidas pelos professores em relação às práticas de tal orientações, principalmente no que se refere à mudança conceptual.
A sequência que propõe algumas estratégias de ensino baseadas na mudança conceptual consiste em mostrar as ideias do aluno, mostrando com clareza a sua elaboração, depois de criar conflitos que os coloquem em questão, de modo a poderem introduzir concepções científicas que tornem possível a mudança conceptual. Falar das perspectivas do futuro tem um certo grau de subjetividade. Atualmente, os riscos das previsões são menores aos progressos realizados pela didática da ciência. Há, no entanto, a necessidade de superar o reducionismo conceptual que marcou as investigações sobre as preconcepções.